Inveja. Inveja é um sentimento de frustração perante o bem de outra pessoa e que provoca um desejo, consciente ou não, de destruí-lo. Representa a dor emocional pelo bem alheio. É causa de grande sofrimento para muitas pessoas, tanto para os invejosos como para suas vítimas. A pessoa que é alvo da inveja recebe uma emanação negativa que pode sugar suas energias caso não se mantenha vibrando nas altas frequências. Assim como o medo, a inveja é um sentimento altamente destrutivo. A inveja é a emanação de um estado de carência, já que a pessoa acredita que o outro é melhor ou tem algo que ela não é capaz de possuir. Os invejosos são eternos insatisfeitos e sentem muito rancor contra os que possuem algo que eles também desejam, mas que não podem obter ou não querem trabalhar para ter. Assim como sucesso, dinheiro, felicidade, poder, liberdade e amor, a inveja pode ser expressa através de críticas destrutivas, ofensas, dominação, rejeição, rivalidade, vinganças, difamação. Lembremos que tudo o que se emana, volta para quem emanou, através do princípio do eletromagnetismo. Portanto, precisamos resolver essa questão e nos transformar em pessoas centradas e equilibradas que confiam no próprio potencial e trabalham para obter o que desejam. Autossabotagem. Dentre tantos fatores limitantes que emergem de nosso inconsciente, um dos mais nefastos é a autossabotagem. Trata-se de uma força interior que nos impele a procurar justificativas para permanecer onde estamos, para evitar o crescimento. A maioria das pessoas tem medo de encarar os desafios que uma mudança de paradigma exige. Isso provoca estagnação, preguiça e procrastinação que, com o decorrer do tempo, levam a uma vida fracassada. Quando se apresentam oportunidades que poderiam gerar crescimento pessoal, o indivíduo encontra alguma maneira de se sabotar. Toda possibilidade de mudança é percebida a nível inconsciente como algo diferente do modo como se habituou a ser, portanto, passa a ser perigosa. Assim, a pessoa adia indefinidamente ações que poderiam transformar sua vida para melhor, mesmo quando existem problemas que queremos resolver ou objetivos que desejamos alcançar. É preciso determinação para sair da inércia de nossa zona de conforto. O autossabotador puxa o próprio tapete inconscientemente quando surgem oportunidades de crescimento pessoal. Isso acontece quando, depois de um período variável de crescimento, se atinge uma fronteira onde está a programação limitadora, crença. Nestes casos, normalmente há medo do crescimento e do sucesso. Por isso vemos pessoas que começam e recomeçam muitas vezes, sempre apresentando um padrão comportamental de fracasso e autodestruição. São pessoas que criam um limite ao crescimento, uma fronteira bem definida, que pode ser uma faixa salarial, uma cota de felicidade pessoal, ou um patamar de sucesso comercial. Vejamos alguns exemplos de pensamentos, comportamentos dos autossabotadores. Eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo. Eu não me preparei o bastante. Eu não preciso de ninguém. Ninguém me ajuda. Eu não sou ninguém sem fulano. Ah, depois eu faço. Nada dá certo comigo. Não tenho tempo. Não tenho mais idade. Se algo é de graça é porque não presta. Não tenho dinheiro para isso. Sempre arranjam justificativas e ou culpados. Atrasam, adiam, procrastinam. Iludem-se, vivem com expectativas irreais. Desistem, não terminando o que começam. Delegam o controle de suas vidas para outras pessoas. Podemos superar a autossabotagem mudando as informações que nos foram colocadas na infância e geraram crenças restritivas. Mais ainda, podemos nos programar conscientemente para o sucesso e a evolução contínuos, uma vez que a transferência de informação permite o acesso a toda e qualquer informação que já existiu, existe e existirá no universo. Porque essa tecnologia não é utilizada intensivamente? Será que é porque toda tecnologia avançada parece com magia, como disse Arthur Clarke? Ou será devido à zona de conforto em que as pessoas se enclausuram? Será que tudo que se fala sobre querer ganhar dinheiro, relacionamentos, poder, saúde, influência e tudo mais tem de acontecer dentro da limitada zona de conforto sem que se faça nada a mais para conquistá-los? Onde fica a curiosidade inata do ser humano? Onde fica a aventura, o desejo de desbravar o desconhecido? Onde fica a vontade de fazer mais, de usar todo o nosso potencial? De ir onde nenhum homem jamais esteve? De esticar nosso potencial até o limite do sobre-humano? De se tornar meta-humano? Essa é uma questão fundamental. Reclamar sem agir, sem usar tudo que se tem à disposição para se ter uma vida
digna de ser vivida é a mais pura autossabotagem. Existe um pote de ouro além do arco-íris, para aqueles que têm sede de vida, que querem o máximo e que dão o máximo de si mesmos na vida que ganharam para viver, soltando o que não serve mais. A onda informação penetra no cérebro pelas sinapses, pelos microtúbulos dos neuronídeos, inundando o órgão com a luz dourada, portando as informações. Isto se não encontrar nenhum obstáculo pela frente. Como já vimos anteriormente no caso de um indivíduo cujo ego resiste às mudanças, surge em sentido contrário uma energia escura que impede a passagem da luz dourada, o que atrasa o processo. Vejamos uma lógica simples. O universo tem leis que, se forem seguidas, promovem a felicidade, alegria, prosperidade, saúde, evolução, crescimento, etc. Caso isso não esteja acontecendo na vida da pessoa, fica claro que ela não está seguindo as leis do universo. Que leis estará seguindo então? Todos os tabus, preconceitos, crenças, mentiras, lavagem cerebral, zona de conforto, medos, etc. Tudo que a família e a sociedade colocaram na cabeça da criança, criando um mapa que não corresponde ao território. Desfazer-se de tudo isso é a parte que cabe à pessoa. A onda de informação que entra facilita o processo, mostrando que toda mentira deve ser jogada fora. Contudo, essa lavagem cerebral é muito eficiente. A pessoa acredita que suas crenças construídas na infância são a mais pura verdade. Ela não as confere pessoalmente, não as questiona e nem procura descobrir a verdade por si só. Esse é o problema central e a principal causa de atraso no processo. Quando a pessoa se abstém completamente do seu ego, a informação entra em nanosegundo. Se os resultados demoram, é porque continua se apegando a crenças que não são reais, que não dão resultado. O universo é um lugar de leis. Se a pessoa está de acordo com essas leis, tem de dar certo. Isso é válido para todas as áreas da vida do ser humano. E se a pessoa acredita que sofrimento é bom? E se a pessoa acredita que Deus castiga, tortura e pune por toda a eternidade? Vitimismo. Quando tudo está indo bem e o progresso acontecendo, a pessoa encontra inconscientemente uma forma de pôr tudo a perder. Pode ser batendo o carro, ficando doente, perdendo o emprego, arruinando uma relação. É um padrão que acontece sempre. Perde tudo e tem de recomeçar. Isso acontece repetidamente até que a pessoa desiste. As desculpas são as mais sutis possíveis. Nunca a pessoa se responsabiliza pelo acontecido. Acredita sempre que é a vítima. Praticamente ninguém quer assumir que cria a própria vida com seus pensamentos e sentimentos, ou no jargão da física, que colapsa a função de onda. É muito mais fácil acreditar que houve um acidente de carro, ou que tem uma crise financeira e perdeu o emprego por isso, ou que a crise é que dificulta a chegada dos clientes, etc. Se a pessoa olhasse para dentro de si e analisasse o que escutou na infância dos seus pais e parentes, professores e etc., entenderia o programa que está implantado na sua mente. Esse programa executa o que a criança aprendeu de todas essas pessoas. Por exemplo, a vida é uma luta. Rico não vai para o reino dos céus. Quem é pobre nasce pobre e morre pobre. Pobre tem de saber o seu lugar. Tem de suar sangue para ganhar dinheiro. Homem não chora. Lugar de mulher é na cozinha. Mulher não precisa estudar, é só arranjar um bom casamento. Se fizer isso ou aquilo, vai para o inferno, etc. Essa lista é infinita. Basta que a pessoa honestamente observe seus sentimentos para saber por que está criando a vida que tem. E por que todo esse medo do sucesso? Medo de quê? Tem uma cliente com mais de 15 anos de estudos iniciáticos que continua com medo. Será que entende como é a vida espiritual ou não? Será que sabe como é a vida depois da morte ou não? Se souber, tem medo de quê? Se sabe, então deveria ter medo é de não fazer nada aqui nesta dimensão. Deveria temer as consequências da omissão, da fuga, da covardia, do não cumprimento dos compromissos assumidos. Isso sim seria motivo de medo. Chegar do outro lado sem ter cumprido o que prometeu é uma coisa horrível. Aqui ela tem medo do sucesso, de agir, de crescer, de evoluir, porque podem fazer algo contra ela. Gostaria de pedir a consciência de Gandhi, mas tem medo de levar tiros como ele levou. Portanto, não pede para não correr riscos. Por outro lado, também não pede a informação do dono de um negócio insignificante, porque é uma coisa sem expressão. A vaidade impede. Então como ficamos? Nenhum ser de luz, nenhum nada? Fica na média? E na mediocridade fácil que com a vida? Nada.
As descobertas científicas foram feitas pela média? E assim a vida passa. Entra ano, sai ano e nada de novo acontece. E o tempo passa rápido. Quando se der conta, já terá passado. E aí vem outra encarnação semelhante ou pior. O que vocês acham que há no currículum vitae encarnatório de alguém medíocre? Dezenas, centenas de encarnações sem fazer nada. Sabemos que existe um campo eletromagnético que controla isso. Quanto mais se acomoda ou se impede o progresso, mais se agrega energia negativa, antimatéria, informação negativa em nossos corpos espirituais. Tudo isso fica gravado e trará condições piores. Na próxima vez, as coisas, em vez de ficarem mais fáceis, ficarão mais difíceis. Isso não é castigo, é eletromagnetismo. Entendam bem a diferença. Lembrem-se de que o todo não castiga. O todo só ama. Ou não acreditam nisso? Se não acreditam nisso, a lavagem cerebral foi muito bem feita. Pensem nisso. Os seres humanos é que criam toda a dificuldade para si mesmos. Adiar o crescimento pessoal é a coisa mais comum que existe, e pode ser feito de 1000 maneiras evitando ao máximo o crescimento real. A pessoa pode fazer cursos, viagens, leituras infinitas, iniciações, rituais, etc., e não agir para realmente mudar as condições de vida deste planeta. É necessário agir e agir em alinhamento com o todo, não ficar chutando para todos os lados, desesperadamente. Só filosofar não leva a nada. Com ação há crescimento. Quando se age mais, se cresce mais. Isso acontece desde um pequeno negócio até um império industrial. Crescimento traz crescimento. Quando se estuda, se entende com mais facilidade. O que se fará com que se entenda cada vez mais? Os saltos quânticos, podendo estes acontecerem com mais facilidade. Em todas as áreas é isso que acontece quando se age. O crescimento exponencia o crescimento. Em muitos casos surge o medo de como os outros reagirão. Como os parentes, amigos, colegas reagirão ao meu crescimento em qualquer área. A maioria fica na zona de conforto para não desapontar ou criar conflitos com os demais. Assim fica de acordo com a média da sociedade na mediocridade, mas fica no grupo em paz. Uma pessoa perguntou numa palestra sobre o que os seres negativos podem fazer com quem cresce. Percebem o medo que está embutido nessa pergunta? Esse é o problema que está no fundo de toda autossabotagem. Há muitos anos, em outra palestra, perguntei por que as pessoas não se entregavam ao poder superior. Esse é um dos 12 passos. Um jovem respondeu: se nós fizermos isso, eles nos matam. Não existem atalhos. Vejamos se fica claro o que é autossabotagem. Toda vez que a pessoa faz algo que atrapalha, atrasa ou impede seu crescimento pessoal, em todas as áreas da sua vida fica caracterizada a autossabotagem. Toda vez que a pessoa se omite de fazer algo que contribuirá para sua evolução e crescimento pessoal é autossabotagem. O crescimento pessoal ou evolução é um imperativo do universo. É impossível fugir dele. Quer gostemos ou não, é uma necessidade. Portanto, é inteligente fazer da necessidade uma virtude. Isto é, trabalhar diuturnamente para crescer em todos os aspectos. Isto significa melhorar e crescer em todas as áreas. É fácil perceber se você se sabota ou não. Toda vez que há um crescimento, algo acontece e ele é paralisado. Pode ser ficar doente, bater o carro, ser assaltado, perder o emprego, perder o horário da entrevista de emprego, etc. Alguma coisa acontece e não passa de um determinado ponto. Sempre é aquele ponto. Pode ser um salário, um cargo, um nível de clientes, um faturamento, etc. Existe uma fronteira que é o limite até onde a pessoa consegue chegar. Isso se repete inúmeras vezes pela vida fora. Se essa programação não for substituída, isso permanecerá por toda a vida. Item quando só se lê livros fáceis é autossabotagem. Item quando não se atende bem aos clientes é autossabotagem. Item quando não se visita mais um cliente é autossabotagem. Item quando se tem preguiça é autossabotagem. Item quando não se quer ganhar dinheiro é autossabotagem. Item quando não se luta para melhorar de vida é autossabotagem. Item quando não se contribui para a sociedade melhorar é autossabotagem. Item quando não se luta contra as injustiças é autossabotagem. Item quando não se luta contra a ignorância é autossabotagem. Item quando não se protege os fracos e indefesos é autossabotagem. Item quando se opta por divertimentos fúteis é autossabotagem. Item quando não dá tudo que se tem no trabalho é
Autossabotagem. Item quando se mede o bem que se faz é autossabotagem. Item quando se tem medo do que a torcida irá pensar é autossabotagem. Item quando se tem apego é autossabotagem. Item quando se é materialista é autossabotagem. Item quando não se tem interesse em conhecer a realidade última do universo é autossabotagem. Item quando não se quer estudar é autossabotagem. Item quando não se quer trabalhar é autossabotagem. Item quando não se está em fluxo com o Criador é autossabotagem. Item quando se faz distinção de cor, raça, sexo, etc. é autossabotagem. Entenderam o conceito? No caso da ressonância harmônica isso fica muito claro. No primeiro mês é muito fácil, porque os níveis profundos do subconsciente ainda não foram atingidos. Então, há um crescimento grande, embora em algumas pessoas a limpeza no primeiro mês seja forte o suficiente para que o subconsciente ative a programação da sabotagem com toda a sua força. Esse programa são as crenças limitadoras recebidas na infância. No segundo mês normalmente é onde começa a aparecer com toda a força o programa da autossabotagem. Podem aparecer as somatizações, os problemas aumentam. Perda de vontade de trabalhar, perda de vontade de se exercitar, perda de vontade de estudar, só quer dormir, etc. Todo tipo de situação é criada para que a pessoa não mude as crenças e comece a evoluir. Isso é muito interessante para a pessoa perceber que ela cria a sua própria realidade. Neste ponto é preciso enfrentar isso com todas as forças da nossa determinação e continuar firme no processo. É preciso mudar a frequência para que possa passar para o próximo nível e com energias negativas não dá para mudar a frequência. É preciso limpar profundamente todos os corpos da pessoa. Se ela deixar o processo fluir, naturalmente, uma grande onda de felicidade virá em seguida. Um sentimento de consciência cósmica explodirá dentro de si. Um sentimento nirvânico. Sem fazer a limpeza não se chegará ao nível de manifestar a realidade com um único pensamento-sentimento. Não há como contornar isso. Não há jeitinho. Pode ser desconfortável, mas é imprescindível. Tabus e preconceitos. Todos os tabus e os preconceitos não passam de conteúdos implantados na mente das pessoas durante a infância ou ideias equivocadas abraçadas durante a vida adulta, fruto da ignorância daqueles que não conseguem enxergar o panorama maior da vida. Toda forma de preconceito, seja de gênero, cor, etnia, religião, preferência sexual ou condição socioeconômica, vai contra as leis do universo. É preciso rever tudo isso e entender, de uma vez por todas, que os resultados que temos na vida são frutos de tudo que pensamos e sentimos. Qualquer forma de intolerância limita nosso crescimento. Somatização. A teoria das estruturas dissipativas Ilha Prigogine pode ser usada para explicar o que acontece com a consciência. Quanto maior a quantidade de informação que um ser recebe, maior será seu nível de complexidade. Chega num determinado ponto em que ou se dá o salto de consciência ou ela decai. E o que ocorre quando se opta por não saltar? No aspecto coletivo, as consequências de se permanecer vivendo no antigo paradigma newtoniano cartesiano são miséria, guerras, fome, exploração, genocídios, violência, destruição da natureza. No aspecto individual podemos acrescentar mais um grave efeito dessa visão de mundo: as doenças. Sejam físicas ou mentais, as doenças são causadas pelo desequilíbrio energético do organismo que, com o passar do tempo, vai se consolidando no corpo físico que deixa de funcionar adequadamente. Sentimentos negativos persistentes como raiva, preocupação, medo, ansiedade, tristeza ou inveja causam a agregação de antimatéria aos corpos sutis, desencadeando todo tipo de patologias. Chamamos a isso de somatização. A antimatéria, que alguns conhecem como miasmas, quando agregada à matéria constituinte do corpo, ocasiona o rompimento do invólucro energético que dá origem ao corpo físico, corpo energético. A matéria é um aspecto da energia. Portanto, quando se rompe a integridade do campo energético e perispiritual, o indivíduo passa a ter problemas de saúde. Na verdade, a matéria é a luz congelada que vibra em velocidade menor. Tratando a onda, a matéria se organiza em função dela. Quando a humanidade entender o que foi dito acima, desaparecerá a problemática da doença. Mas isso está longe de acontecer ainda. É nesse ponto que temos de chegar, não mais. Se cria a somatização. Então não precisaremos curar nada. Não haveria nem os acidentes, porque, na verdade, acidentes não existem, são causados apenas por grande concentração de
Energia negativa.